Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente volta com gramática. Espero que vocês estejam bem. Para essa semana a gente vem com uma proposta de acolhida diferente, né? Que é uma poesia, para que vocês possam revigorar as energias de vocês, certo? Então, como de costume, né? Sempre tem sido assim. Antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos para a nossa acolhida. E a acolhida, pessoal, da saudade, né? Aquele momento em que a gente se organiza no nosso pátio, em que a gente consegue acolher os colegas, nós professores acolhemos vocês alunos. Então, é uma maneira mesmo de interação, tá bom? E a gente foge um pouco, né, dessa proposta, mas a gente não pode deixar de levar esse conforto, seja através da oração, seja através da poesia, de uma música para vocês. E a poesia de hoje é Entendimento de Poeta, que diz assim: Poesias são bálsamos da vida, que alimentam os sonhos seus, curam severas feridas e nos aproximam de Deus. Poesias são consolos e curas, são sementes de esperanças, são as inocências mais puras das almas de todas as crianças. Os sonhadores poetas eu ainda ousaria dizer que são os profetas, que espalham o amor e a alegria, mandados por Deus em linhas diretas para afastar tristezas e nostalgias. José Antônio Ferreira da Silva, Paço do Lumiar, Maranhão. Então, é nesse espírito, né, de acolhida mesmo que nós começamos a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês realmente estejam em casa, que estejam conseguindo deixar as atividades, sua agenda em dia, tá bom? E agora, nós vamos para a indicação da nossa agenda. Para a nossa videoaula de hoje, nossa aula em tempo remoto, nós temos aí a correção da gramática, tá certo? Que vai das 156 a 161. E a gente começa a resolução do módulo 4, e o que não for possível, né, a gente vai dando também uma margem para que você resolva depois, certo? Então, vamos lá agora para a correção da nossa atividade. Você que não pegou no seu material, por gentileza, ainda dá tempo. Você vai precisar da sua agenda, da gramática e do módulo 4. Estamos aí na reta final, já com o módulo 4. Daqui a pouco você recebe aí suas provas. E a gente vai caminhando assim. Então, vamos lá. Lá na página 156 da sua gramática, nós temos semântica e discurso em verde, né? E ele diz o seguinte: leia o poema a seguir, de Sérgio Caperelli, e responda as questões de 1 a 4. Então, pessoal, quando essa orientação é dada, né, para que você leia o poema, é realmente para ler. Eu me deparo com muitos alunos: tia, eu não entendi. Aí eu faço uma pergunta simples que se remete ao texto. Aí não sabe responder. Não sabe responder por quê, Sérgio? Porque não lê o texto. Porque acho que à medida que as dificuldades ou que as perguntas vão surgindo, é que você vai lá, voltar para o texto e ler. Não é assim, gente. Não comece as coisas de trás para frente. Comece pelo caminho correto. Comece seguindo as orientações pedidas. A atividade ela é bem clara. Pede para que você leia o texto. Quando você lê o texto, que você compreende o texto, resolver as questões se tornará mais fácil, tá certo? Então, tente pular essa etapa, né? Até porque não é longo, tá certo? É um poema curto, fácil, gostoso de ler e que eu acredito que não vai ter nenhum grau de dificuldade para vocês. Então, vamos lá. Sou eu mesmo. Eu só queria ser eu mesmo. E assim querendo, ai de mim. Você tem os olhos da vovó, você tem a boca da titia, você tem os cabelos da mamãe, você tem as mãos de tio Antônio, você tem o nariz do papai. Você tem, para. Quero ser eu mesmo, e não um Frankenstein. 111 poemas para criança, Porto Alegre, LPM 2010, página 75. Primeira questão. Esse texto, o sétimo ano, ele é muito importante. As pessoas, elas vivem nos confrontando, querendo nos roubar a identidade, né? Nos associando a alguém. Às vezes a gente erroneamente renega aquilo que nós somos para agradarmos aos outros. Então, aí esse texto ele faz essa reflexão. O eu lírico registra no poema o comentário de adultos que procuram ver nas crianças semelhança com pessoas da família. Qual é o sujeito das orações que expressam comentários feitos pelos adultos? Você. Como está organizado o predicado dessas orações? Verbo ter, mais núcleo do objeto direto, mais adjunta de nominal. Então, repetindo, caso tenha sido rápido. O item A, você. O item B, verbo ter, mais núcleo do objeto direto, mais adjunta de nominal.
Por que razão uma criança representada pelo eu lírico se rebela, né? O que leva o eu lírico a não gostar da situação, né? Porque ele quer ser ela mesma, não como uma porção de partes isoladas, como Frankenstein, né? Ela aí exemplifica como Frankenstein, tá bom? Observe algumas das características do eu lírico. Os olhos da vovó, a boca da titia, os cabelos da mamãe, as mãos do tio Antônio e o nariz do papai. Que classes de palavras funcionam como adjuntos adnominais das expressões que caracterizam o eu lírico? Né? Então, quando ele pergunta, né, as classes gramaticais, as classes de palavras, eles se referem, né, às classificações da língua, que no caso aí pode ser artigo e locução adjetiva. Então, de novo, repetindo a terceira questão, observe algumas das características do eu lírico, retirados lá do poema. Os olhos da vovó, a boca da titia, os cabelos da mamãe, as mãos do tio Antônio, o nariz do papai. Que classes de palavras funcionam como adjuntos adnominais das expressões que caracterizam o eu lírico? Artigo e locução adjetiva. Grande parte das locuções adjetivas tem em nossa língua um adjetivo correspondente, embora muitos nos soem estranhos. Tente relacionar as locuções adjetivas empregadas no poema com o adjetivo adequado. Aí você vai associar, né? Bastante atenção. Da vovó, da titia, da mamãe, do papai. Avuncular, paterno, avoengo, materno. Então, teve dúvidas? Procura o dicionário, né? Vai para o sentido. Então, vamos lá. Da titia, avuncular. Não, da vovó, vamos por etapa, né? Tem a da vovó, avoengo. Da titia, avuncular. Da mamãe vai ser materno. E do papai, paterno. Nas frases a seguir, os adjuntos adnominais são representados por locuções adjetivas. Escreva o adjetivo equivalente a cada locução, lembrando de fazer a concordância adequada entre ele e o substantivo. A. Suspendeu a produção do material de guerra. Bélico. O Brasil é um país dos trópicos. Tropical. Aquele autor especializou-se em literatura para a infância e para a juventude. Infanto, juvenil. A polícia analisa as impressões de dedos nas maçanetas digitais. Foi muito produtiva a reunião do corpo de professores com o corpo de alunos, docente e discente. Guardou o salário do mês, mensal. As festas de Natal dão emprego a muita gente, natalinas. O curso da noite é frequentado por adultos, noturno. Muita gente abandona a vida do campo e procura a região da cidade, rural e urbana. Para falar e escrever com coesão, os conectivos. Na anedota a seguir, faltam algumas palavras. Leia e depois faça o que é pedido. Tem a anedota de camelô, que vendia seu produto prometendo mundos e fundos. Aqui está o elixir da vida, um milagre. Toda manhã eu tomo o vidro inteiro. E olhem, não pareço um jovem, mas saibam que tenho 300 anos. Um freguês chamou o rapazinho, que fazia as entregas, e perguntou: escuta, seu patrão, tem mesmo 300 anos? Não posso garantir. Todos pararam, mas, porém, o menino era treinado e explicou: porque junto sem acento, só trabalho com ele há 90 anos. Ziraldo, as últimas anedotinhas do bichinho da maçã, São Paulo, Melhoramentos, 2007, página 37 a 38. Então, primeiro a gente deu essa ideia do todo. Aí o que preenche? O primeiro, o que. Segundo, né, vai ser preenchido que está vazio, o i. Depois a pergunta, um jovem, mas. Depois o que. Aí um freguês chamou o rapazinho, que. Depois i. Todos passaram, mas, então, porém, você escolhe um dos dois, não precisa ser os dois, e o porquê. Né? 2. Neste trecho da piada, não posso garantir. Só trabalho com ele há 90 anos. A. Que palavra relaciona a primeira oração? Não posso garantir. A segunda oração, só trabalho com ele há 90 anos. A palavra porquê. Né? Qual é a circunstância que, nesse contexto, essa palavra estabelece entre as duas orações? Causa, oposição, finalidade ou tempo? Aí você analisa, né? Causa,
oposição, finalidade ou tempo. No caso aí vai ser causa. Ao realizar as atividades anteriores, você observou que as orações se relacionam entre si por meio de uma palavra que as liga. Você já aprendeu que essas palavras são chamadas de conectivos. As relações estabelecidas pelos conectivos contribuem para que um texto seja coerente e coeso, e não uma sequência de palavras ou frases sem sentido. Observe e compare. Um freguês chamou o rapazinho, fazia as entregas. Um freguês chamou o rapazinho que fazia as entregas. Aí nós vamos para a página 159. Lê essa história em quadrinhos de Carlos. Vida de passarinho. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema, mas eu sou apenas um passarinho prático. Vida de passarinho, Porto Alegre, LPM, 1989, página 47. Essa questão, pessoal, já caiu no Enem, tá certo? Primeira questão. Essa questão não, esse texto, né? Observe o terceiro quadrinho. Que conectivo estabelece conexão entre as orações? Eu tivesse talento e faria um belo poema? A palavra se. Qual é o sentido desse conectivo? Marque a melhor resposta. Proporção, tempo, condição, causa ou consequência? Condição. O poeta Carlos Drummond de Andrade é autor do poema No Meio do Caminho, que começa assim. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. A história em quadrinhos de Carlos, ao citar o poema de Drummond, mantém com ele uma relação intertextual. Na frase, mas eu sou apenas um passarinho prático, qual dos conectivos a seguir pode substituir a palavra mas, sem alteração de sentido? Ou, pois, porque, porém, portanto. Então, a gente vai marcar porém. Na sua opinião, ter talento impossibilita alguém de ser prático, por quê? O que vocês acham? Foi uma desculpa, né, gente, que o passarinho deu para a sua incapacidade de fazer um poema. Mas é na saída prática encontrada por ele que reside o humor da história. Ligue as duas frases de cada item, empregando o conectivo indicado entre parênteses. Observe que todos os conectivos indicados expressam condição. Vejam o exemplo. As pessoas acreditariam em você? Você se fizesse de importante? Se você fizesse de importante, as pessoas acreditariam em você? A. Aproveitaria esta promoção, eu tivesse dinheiro na poupança. Se eu tivesse dinheiro na poupança, aproveitaria essa promoção? Eu aproveitaria essa promoção se tivesse dinheiro na poupança. Eles poderão participar da competição. Eles obedeçam aos regulamento, contanto que. Eles poderão participar da competição, contanto que obedeçam aos regulamentos. Pedro será aprovado, estude. Pedro será aprovado desde que estude. Não iremos à praia neste final de semana, faça bom tempo, a menos que. Não iremos à praia neste final de semana, a menos que faça bom tempo. Lê essa tira. Vou ler a história para vocês. O níquel é muito bom para fazer criança dormir. Ele é semi-analfabeto. E era uma vez. Fernando Gonçalves, Camilo Demônio, São Paulo, Devi, 2002, página 4. Entre os enunciados do segundo e do terceiro quadrinhos, há uma relação que não foi explicitada. A. Qual dos conectivos a seguir podem ligar os enunciados explicitando a relação que há entre eles? Assinale-os. Assim que, desde que, à medida que, embora, sempre que, ainda que. Porque, visto que, já que. Então, você vai aqui, né? A questão é muito clara. A relação que há entre eles, né? Que não foi explicitada. Aí você vai ter o porquê, o visto que e o já que. Escreva os enunciados do segundo e do terceiro quadrinho, unidos por meio de uns conectivos que você assinalou no item anterior. O níquel é muito bom para fazer criança dormir, porque, ou então visto que, ou então já que, ele é semi-analfabeto. Né? Você escolhe um dos. Que sentido é expresso pelos conectivos que você assinalou no item A? Eles dão sentido de causalidade, certo? Então, você marca aí, causalidade. E a gente encerra assim, ó, a correção feita na atividade de gramática. E agora a gente vai aí para o módulo 4, começando na página 61. Essa atividade, pessoal, ela é muito importante, né? Porque ela te dá essa possibilidade de pensar. Essa atividade de gramática agora, você viu que ela vai construindo o conceito junto com você, vai lhe situando,
vai lhe dando textos de origem, né? Vai adaptando com vocês toda essa relação importante para que você se torne um leitor, um aluno ativo e crítico, tá certo? Essa atividade que a gente vai resolver agora, pessoal, presente na página 61, eu considero ela muito legal, eu acho que ela muito forte do módulo. Por quê, professora? Porque ela te dá a possibilidade de você pensar sobre o assunto estudado. A gente sabe, né, que esse período está muito difícil, pessoal, a distância física, né, esse momento em que você não tem tanta contato comigo, o contato lá no Meet ele é curto, às vezes ele é rápido, ele é diferente do presencial realmente. Então, às vezes fica difícil de você realmente aprender, tem alguma dúvida, no tempo presente você vai lá, pergunta rapidinho, a gente esclarece, assim se torna mais difícil, mas não impossível, gente. Então, essa página aqui do módulo, né, que diz o que estudei, eu gostaria que você fosse feito assim, fosse feito por vocês com muita consciência, né? Ou seja, você também sendo responsável pela sua aprendizagem. Você vai lá, né, lê, tenta responder sozinho. A orientação é essa, né? Os outros alunos reclamam, Giovana, mas é mais fácil a gente olhar a resposta. Mas o conhecimento, gente, ele não é construído assim. Então, você vai lá, a primeira dica, né? Dá uma olhada. E fica tentando ver o que você sabe responder sem olhar nos conceitos que tem no módulo. Você consegue responder? Qual o seu grau de dificuldade nessas análises? Tá certo? Então, a primeira coisa a fazer, olha, ele diz assim lá no início, né? Vamos ler. Neste capítulo, você conheceu as principais características dos gêneros anúncio publicitário, meme, estudou a paródia e ambiguidade e o adjunto adnominal. Chegou o momento de rever esses conteúdos. Esses conteúdos, pessoal, eles foram propostos em conceitos nas páginas dos módulos referentes a esse módulo. Então, vamos lá. O anúncio publicitário tem como objetivo promover um produto ou uma marca, certo? Preenche com um produto ou uma marca, com fim lucrativo. Apresenta recursos argumentativos, compostos por linguagem mista, com frases curtas e o emprego de verbos no modo imperativo para convencer o leitor a consumir o produto. Pode ser veiculado em sites, jornais, revistas, cartazes, locais públicos, etc. Então, repetindo aí para você que tem dúvida, né? O anúncio publicitário tem como objetivo promover um produto ou uma marca com fim lucrativo. Apresenta recursos argumentativos compostos por linguagem mista, com frases curtas e o emprego de verbos no modo imperativo para convencer o leitor a consumir o produto. Pode ser veiculados em sites, jornais, revistas, cartazes e em locais públicos. Meme é o nome utilizado para imagens, frases, cenas, sons, que são adaptados, modificados e reproduzidos com a intenção de criticar ou ironizar algo com humor. Ele é de fácil entendimento e rapidamente disseminado pela internet. Então, analisa aí, né? Meme é o nome utilizado para imagens, frases, cenas e sons, que são adaptados, modificados e reproduzidos com a intenção de criticar ou ironizar algo com humor. Ele é de fácil entendimento e rapidamente disseminado pela internet. Um texto produzido com base em outro já conhecido, mantendo alguns dos elementos originais, mas alterando ou acrescentando outros, dando à história geralmente um caráter cômico e humorístico, recebe o nome de paródia, né? Geralmente é muito comum, né, pessoal, nas semanas culturais, nas gincanas, nós, professores de português, de outras disciplinas, pedimos para vocês paródias. E geralmente vocês fazem de música, né, onde você vai lá, pega a letra original, faz alterações, deixando às vezes com o mesmo ritmo, às vezes defendendo a mesma ideia, porém alterando com as palavras, né? Então, vocês têm essa ideia mais ou menos acentuada do que seria a paródia. Então, você completa o quadro com cômico e humorístico. Ambiguidade é a duplicidade de sentidos que pode haver em uma palavra, em uma frase ou em um texto inteiro. Então, a duplicidade de sentidos que pode haver em uma palavra, em uma frase ou em um texto inteiro. A palavra ou expressão que acompanha o núcleo de um termo, sintático, substantivo, determinando, especificando, quantificando, caracterizando ou qualificando é chamado de adjunto adnominal. Então, perceba aí que a ambiguidade, repetindo,
é a duplicidade de sentidos que pode haver em uma palavra, em uma frase, ou em um texto inteiro. A palavra ou expressão que acompanha o núcleo de um termo sintático, no caso aqui é substantivo, determinando, especificando, quantificando, caracterizando ou qualificando, é chamado de adjunto adnominal, certo? Então, conforme dito, né, a 61 foi resolvida por nós, aí vai ficar para vocês agora aí, né, resolver a adjunta adverbial, que vai da página 69 a 72. Eu espero que vocês possam realizar a atividade. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.